A música alta da festa beneficente na mansão dos Monteiro mal disfarçava o silêncio gelado entre Jéssica e seu marido. Aos 22 anos, presa em um casamento milionário que mais parecia uma gaiola de ouro, ela observava Arthur, o deslumbrante herdeiro de 33 anos, circular pelo salão, esbanjando um charme que ele jamais lhe direcionava. Para ele, ela era um acessório caro, uma obrigação social tornada invisível pelo hábito. O que Jéssica não percebia, enquanto a humilhação silenciosa apertava seu peito, era o olhar fixo de Otávio, o irmão mais velho de Arthur. Do outro lado do salão, Otávio, 35 anos, via perfeitamente a mulher que seu irmão desprezava, e o sentimento que fervia em seu peito era uma mistura perigosa de proteção, desejo e raiva, um segredo que, uma vez revelado, ameaçava destruir o império e a fachada da família. O sol da manhã seguinte invadiu a sala de jantar da mansão Monteiro, mas não trouxe calor. O mármore polido do chão parecia refletir o frio que emanava do dono da casa. Jéssica, aos 22 anos, já estava sentada à mesa de mogno com 20 lugares, tomando seu café em silêncio. 1 ano. Fazia exatamente 1 ano que ela havia entrado naquela casa como senhora Monteiro, resultado de um acordo empresarial que salvara a empresa de sua família da falência, mas que custara sua própria liberdade. Arthur, 33 anos, desceu as escadas. Lindo, impecável em seu terno italiano, ele nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, os dedos deslizando rapidamente, os lábios franzidos em concentração. Ele pegou uma xícara de café preto, servida pela governanta, e a bebeu em pé, perto da janela. "Bom dia, Arthur", disse Jéssica, a voz baixa, quase um sussurro, temendo quebrar o silêncio opressor. "Bom dia", ele respondeu, monossilábico, sem desviar o olhar do aparelho. A festa ontem foi um sucesso. Os acionistas da Ásia ficaram impressionados com a recepção. Jéssica engoliu em seco. A festa, para ele, números e contratos. Para ela, horas de sorrisos falsos e a sensação excruciante de ser um fantasma ao lado do próprio marido. "Sim, foi. Eu conversei com a senhora Bernardes. Ela parecia interessada na nova ala da fundação." Foi tudo o que ele disse. Arthur terminou o café e caminhou em direção à porta. Ele parou por um instante, ajeitando o nó da gravata, ainda sem olhá-la. "Tenho uma reunião no centro. Não sei que horas volto. Avise a Doralice que não virei almoçar." Ele saiu. Nenhum beijo de despedida, nenhum toque, nem mesmo um olhar de reconhecimento. Apenas o som pesado da porta da frente se fechando, ecoando pela casa vazia. Jéssica fechou os olhos. A humilhação era uma companheira constante. Ela era a esposa do milionário. Vivia em um luxo que a maioria das pessoas jamais sonharia, mas sentia-se definhar. Arthur não era cruel no sentido tradicional. Ele não gritava, não a ofendia com palavras ásperas. A crueldade dele era mais refinada, mais fria. Era a indiferença. Ele a tratava como um item do inventário, um lembrete vivo de uma obrigação que ele claramente detestava. Para Arthur, ela era invisível. Ela passou o resto da manhã em seus únicos refúgios. Primeiro, os jardins. A mansão era cercada por um paisagismo impecável, mas Jéssica havia encontrado um canto mais afastado, perto de um antigo carvalho, onde as rosas selvagens cresciam sem o controle rígido do jardineiro. Era ali que ela respirava. Depois, seguiu para a biblioteca. A biblioteca era o coração da casa para ela. 2 andares de livros, do chão ao teto, com uma escada de caracol em ferro forjado. O cheiro de papel antigo e couro era o único conforto que conhecia. Ela passava horas ali, viajando para mundos onde as heroínas eram vistas, amadas e, acima de tudo, importavam. Naquela tarde, ela estava na ponta dos pés, tentando alcançar um volume de capa escura na prateleira mais alta. Seu cabelo castanho escuro, longo e pesado, estava preso em um coque frouxo, e a luz do sol poente que entrava pela janela iluminava a poeira que dançava no ar. "Precisa de ajuda com isso?" A voz a assustou. Era masculina, mas não era a de Arthur. Era mais baixa, mais quente, com um tom aveludado que ela raramente ouvia. Jéssica se virou, o rosto corando. Otávio, o irmão mais velho de Arthur, estava parado a poucos metros, um leve sorriso no rosto.
Aos 35 anos, Otávio tinha a mesma beleza esculpida do irmão. Os traços fortes dos Monteiro, os olhos penetrantes. Mas onde Arthur era gelo, Otávio era calor. Ele não vestia um terno rígido, mas uma camisa de linho clara e calças de sarja, parecendo mais um professor universitário do que o diretor da bilionária fundação da família. Otávio, ela disse, surpresa, ajeitando o vestido simples. Eu não ouvi você chegar. Eu costumo ser silencioso. Ele brincou, aproximando-se. Ele não precisou se esticar muito. Com sua altura, apenas ergueu o braço e pegou o livro com facilidade. Ele olhou a capa. Belo Horizonte. É um dos meus favoritos. Intenso. Ele o entregou a ela. Seus dedos se tocaram brevemente. A pele dele era quente. Jéssica sentiu um arrepio estranho. Uma sensação de conexão humana. Fazia tanto tempo. Obrigada, ela murmurou, segurando o livro contra o peito. Otávio não desviou o olhar, mas seu sorriso diminuiu, sendo substituído por uma expressão de genuína observação. Ele a estava vendo, não como um acessório, mas como uma pessoa. Arthur me disse que você passava muito tempo aqui, disse ele encostando-se casualmente na estante oposta. Mas ele falhou em mencionar que você tinha um gosto tão bom. Jéssica deu um pequeno sorriso, tímido. Arthur não repara muito em livros. O eufemismo pairou no ar. Arthur não repara em mim. Era o que ela queria dizer. Otávio sabia. Ele era observador. Frequentava a mansão para reuniões da fundação ou jantares de família obrigatórios. E em cada uma dessas ocasiões, seu estômago se revirava ao ver como seu irmão mais novo tratava aquela jovem. Ele via a forma como Arthur falava através dela, como seus olhos passavam por Jéssica, como se ela fosse feita de vidro. Arthur vive para os negócios, disse Otávio, a voz cuidadosamente neutra, mas seus olhos diziam o que ele realmente pensava. É uma pena. Há mais na vida do que balanços financeiros. Eles começaram a conversar. Jéssica, no início, estava hesitante, com medo de dizer algo errado, condicionada pelo silêncio de Arthur. Mas Otávio era fácil. Ele perguntou sobre o livro, sobre o que ela gostava de ler, sobre o jardim. E o mais surpreendente, ele ouvia as respostas. Quando Jéssica falou sobre sua paixão pela literatura clássica, seus olhos, normalmente opacos pela tristeza, ganharam um brilho. Ela gesticulava timidamente, a voz ganhando força. Otávio a observava, fascinado. Ele via a inteligência que Arthur desperdiçava, a sensibilidade que seu irmão esmagava com indiferença. Ela não era apenas bonita, ela era vibrante, mesmo que essa vibração estivesse sendo sufocada. Naquela noite, houve um jantar. Um daqueles jantares tensos com os três. Arthur estava irritado. Um negócio havia azedado. Jéssica, sentindo-se um pouco mais confiante depois da conversa na biblioteca, tentou quebrar o gelo. Otávio e eu estávamos conversando sobre a fundação hoje. Ele mencionou o novo projeto de alfabetização. Eu pensei que talvez... Arthur bateu o garfo no prato com um pouco mais de força do que o necessário. O som cortou o ar. O que você pensou, Jéssica? A voz dele era baixa, cortante. Que você iria administrar um projeto. Você mal administra a casa. Era mentira. A casa funcionava perfeitamente sob a supervisão dela, mas esse não era o ponto. O ponto era diminuí-la. Jéssica encolheu-se imediatamente. O brilho sumiu. Ela baixou os olhos para o prato, o rosto queimando. Desculpe, foi só uma ideia. Do outro lado da mesa, Otávio cerrou os punhos sob o guardanapo. Uma raiva quente e protetora subiu por sua garganta. Ele queria socar o rosto arrogante de seu irmão. Ele queria gritar que Arthur era um idiota cego. Em vez disso, ele manteve a calma, mas sua voz saiu tensa. Foi uma excelente ideia, Jéssica. Na verdade, Arthur, a participação de um membro da família traria mais credibilidade ao projeto. Arthur bufou, olhando para o irmão como se ele tivesse enlouquecido. Deixe de bobagem, Otávio. Jéssica não tem experiência. Temos profissionais para isso. Agora, se vocês me dão licença... Ele jogou o guardanapo na mesa. Perdi o apetite. Tenho trabalho no escritório. Ele saiu, deixando os dois sozinhos na imensa sala de jantar. Jéssica lutava contra as lágrimas. A humilhação era física. Jéssica, começou Otávio, a voz agora suave.
Está tudo bem. Ela o cortou, levantando-se abruptamente. Ele tem razão, eu não tenho experiência. Com licença, Otávio. Ela fugiu da sala. Otávio ficou para trás, sozinho, ouvindo os passos dela subindo a escada. Ele fechou os olhos. A admiração que ele sentia pela resiliência silenciosa da cunhada, a pena por sua solidão, tudo isso havia se misturado e fermentado em algo muito mais forte nos últimos meses. Era uma paixão, secreta, profunda e absolutamente angustiante. Ele estava se apaixonando pela mulher que seu irmão tratava como se fosse nada. Ele via a mulher que Arthur se recusava a ver. E naquele momento, sentado na penumbra da sala de jantar fria, Otávio percebeu que essa paixão não era mais algo que ele podia simplesmente ignorar. Era uma verdade perigosa que agora vivia em seu peito, crescendo a cada visita, a cada olhar de tristeza que ele via nos olhos dela. Ele amava a esposa de seu irmão. As semanas que se seguiram àquela noite humilhante na sala de jantar estabeleceram uma nova rotina, ainda mais fria. Arthur mal falava com Jéssica, mergulhando no trabalho como se usasse as planilhas e teleconferências como um escudo contra a própria casa. Jéssica, por sua vez, retraiu-se ainda mais. A mansão, antes apenas solitária, agora parecia um mausoléu para suas esperanças. O único vislumbre de humanidade vinha das visitas de Otávio. Culpado pela reação do irmão e impulsionado por seus sentimentos crescentes, Otávio passou a frequentar a mansão com mais afinco, usando a fundação como pretexto. Ele trazia relatórios para Jéssica revisar, embora ambos soubessem que Arthur desdenharia de qualquer opinião dela. Mas não era sobre os relatórios, era sobre a conversa. Eu realmente acho que o projeto de alfabetização deveria focar nas mães dessas comunidades, disse Jéssica uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim de rosas selvagens, seu refúgio. Se você educa uma mãe, você educa a família inteira. Otávio parou de andar, olhando-a com uma admiração que a fazia corar. Isso é brilhante, Jéssica. É exatamente esse tipo de visão que nos falta no conselho. Você tem uma sensibilidade que... Ele parou pigarreando, percebendo que estava se aproximando de um território perigoso. Que é muito prática. Jéssica sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia. Obrigada, Otávio. É bom conversar com alguém. Eu sempre vou conversar com você, Jéssica. Sempre. A intensidade em sua voz era quase palpável, um calor que a envolvia e a assustava na mesma medida. Esses momentos eram o seu sustento. Eles falavam de livros, de música, dos sonhos que ela tinha antes do casamento. Otávio a ouvia com uma atenção tão focada que Jéssica, por breves horas, sentia-se a mulher mais importante do mundo. Era um contraste brutal com o marido, para quem ela sequer existia. Então, algo mudou. Começou com uma leve tontura pela manhã. Depois, uma onda de náusea ao sentir o cheiro forte do café de Arthur. Jéssica, com seus 22 anos, demorou a reconhecer os sinais. Mas quando o calendário confirmou suas suspeitas, um misto de pânico e uma faísca de esperança selvagem tomou seu coração. Grávida, ela fez um teste de farmácia e depois outro. Confirmado. A médica da família, em uma consulta discreta, deu-lhe os parabéns. Naquela noite, Jéssica segurou a notícia como um pássaro frágil nas mãos. Ela olhava para o ventre, ainda plano, e imaginava. Um bebê, um herdeiro para o Império Monteiro. Isso tinha que mudar as coisas. Isso tinha que quebrar a armadura de Arthur. Talvez um filho fosse a ponte sobre o abismo gelado que os separava. Talvez, finalmente, ele a visse. Ela esperou por ele em seu escritório. Um cômodo vasto, escuro, cheirando a mogno e poder, onde ela raramente entrava. Arthur chegou tarde, afrouxando a gravata, a expressão cansada e irritada. O que faz aqui, Jéssica? Tive um dia infernal, não estou com paciência para... o que quer que seja. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela garganta. A esperança lutava contra o medo. Arthur, eu preciso lhe dizer algo importante. Ele suspirou, sentando-se em sua imponente cadeira de couro, nem mesmo olhando para ela, mas sim para a tela do computador. Seja rápida. Ela respirou fundo. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os únicos sons eram o zumbido suave do computador e o tic-tac de um relógio de pêndulo no canto.
Arthur parou de digitar. Lentamente, ele virou a cadeira para encará-la. Jéssica prendeu a respiração, procurando qualquer sinal de alegria, surpresa, ou mesmo algo. O rosto de Arthur estava ilegível, mas seus olhos estavam frios, analíticos. Ele a estudou como se ela fosse uma concorrente em uma mesa de negociação. Grávida, ele repetiu, a palavra soando morta em seus lábios. Sim, ela sussurrou, a esperança começando a murchar. Eu pensei que você ficaria feliz. Nós vamos ter um filho. Um sorriso fino, desprovido de qualquer calor, curvou os lábios de Arthur. Nós, Jéssica. Que interessante. A confusão a atingiu primeiro. O que você quer dizer? Arthur levantou-se, circulando a mesa lentamente como um predador. Ele parou a poucos metros dela. Quero dizer que é inesperado. Eu mal me lembro da última vez que... Ele fez um gesto vago. Mas, por outro lado, você parece muito mais animada ultimamente. O sangue de Jéssica gelou. Ela começou a tremer. Meu irmão tem sido uma presença constante aqui, continuou Arthur, a voz baixa e venenosa. Otávio e sua gentileza. Tantas tardes no jardim, tantas horas na biblioteca. Você floresce perto dele, Jéssica. É quase tocante. Ela recuou, como se tivesse levado um tapa. A insinuação era tão vil, tão suja, que ela mal podia processá-la. Como você ousa? A voz dela saiu embargada. É seu filho, é seu. Eu não ousei nada, querida, disse Arthur, dando de ombros, a indiferença retornando. Só estou apontando o óbvio. Sua afeição pelo meu irmão é clara. Mas não se preocupe. Ele voltou para sua cadeira, pegando uma caneta pronto para voltar ao trabalho. Um monteiro sempre cuida de suas responsabilidades. Pode ficar com o bebê. Apenas não espere que eu participe dessa farsa doméstica. A esperança que ela carregava se estilhaçou. A crueldade calculada daquela acusação velada foi pior do que qualquer grito. Ele não apenas a rejeitou, ele profanou a única amizade pura que ela tinha e carimbou seu filho, ainda não nascido, como um bastardo. Jéssica não disse mais nada. As lágrimas que ela tanto segurava vieram em uma torrente silenciosa e devastadora. Ela se virou e correu para fora do escritório, o som da porta batendo sendo abafado por seus soluços. No escritório, Arthur nem levantou a cabeça. Ele apenas fez uma anotação em sua agenda. No dia seguinte, Otávio chegou, trazendo uma primeira edição de um romance que Jéssica havia mencionado. Ele a encontrou na biblioteca, não lendo, mas encolhida na poltrona da janela, o rosto pálido e inchado pelo choro. Jéssica, o que aconteceu? Você está bem? O pânico tomou conta dele. Ela tentou se recompor, mas bastou um olhar de genuína preocupação dele para que a barragem se rompesse novamente. Tremendo, ela contou a ele. Contou sobre a gravidez e sobre a reação de Arthur, sobre a insinuação terrível que envolvia ele. O rosto de Otávio mudou. O calor habitual em seus olhos foi substituído por uma fúria fria que Jéssica nunca tinha visto. O livro caiu de suas mãos. Onde ele está? Perguntou Otávio, a voz baixa e perigosa. Otávio, não. Por favor. Mas ele já estava saindo da biblioteca, seus passos duros no mármore. Otávio não bateu. Ele abriu a porta do escritório de Arthur com tanta força que ela bateu contra a parede. Arthur, que estava em uma chamada de vídeo, levantou os olhos, chocado com a interrupção. Desligue, ordenou Otávio. Você ficou louco? Estou em uma reunião com Tóquio, gritou Arthur. Eu mandei desligar. Rugiu Otávio, uma veia saltando em sua testa. Surpreso com a fúria do irmão mais velho, normalmente tão calmo, Arthur encerrou a chamada abruptamente. Qual é o seu problema? Meu problema? Otávio avançou até a mesa, batendo as duas mãos nela. Meu problema é você. Você é um monstro. O que você disse a ela? Arthur recostou-se na cadeira, recuperando a compostura arrogante. Ah, então a gralha correu para o seu protetor. Tocou em um ponto sensível, irmão. Você é doente, cuspiu Otávio. Você tem uma mulher maravilhosa que está carregando o seu filho, e você a acusa de uma infidelidade. Comigo? Você é tão quebrado por dentro que precisa destruir tudo o que toca? Cuidado com o que fala, Otávio, ameaçou Arthur levantando-se. Não se esqueça de quem paga pelas suas
Boas ações na fundação. Eu não me importo com o dinheiro, gritou Otávio. Eu me importo com ela. Você a está matando dia após dia com essa sua frieza. E agora isso. Você cruzou uma linha, Arthur. Não há linha nenhuma, rebateu Arthur. Ela é minha esposa. O que acontece nesta casa não é da sua conta. É da minha conta quando você a destrói. Você não merece aquela mulher. Você não merece aquela criança. Os dois irmãos se encararam. A tensão na sala era suficiente para cortar o ar. Anos de ressentimentos não ditos estavam vindo à tona. Saia da minha casa, disse Arthur, a voz gelada. Eu saio, mas entenda isto, disse Otávio, apontando o dedo para o irmão. Você vai negligenciá-la. Eu sei que vai, mas eu não vou. Eu vou garantir que ela tenha o melhor acompanhamento médico. Eu vou garantir que ela tenha apoio emocional. Eu vou protegê-la de você, Arthur, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Arthur apenas observou, com desprezo, enquanto Otávio se virava e saía da sala. A partir daquele dia, a Guerra Fria na mansão Monteiro ganhou novas trincheiras. Arthur ignorava a gravidez de Jéssica completamente, como se o ventre dela fosse invisível. Mas Otávio cumpriu sua palavra. Ele se tornou o protetor não oficial de Jéssica. Ele ligava todos os dias. Ele marcava as consultas com os melhores obstetras da cidade, muitas vezes levando-a ele mesmo, inventando desculpas sobre Arthur estar preso em reuniões. Ele pedia à governanta, Doralice, que preparasse refeições nutritivas, supervisionando o cardápio. Para Jéssica, ele era um salva-vidas. O abismo entre o casal se aprofundava a cada ato de negligência de Arthur, e a ponte de cuidado construída por Otávio se tornava mais forte, mais vital e infinitamente mais complicada. Os meses se arrastaram. O ventre de Jéssica crescia, um lembrete visível da vida que ela carregava e da distância intransponível entre ela e o marido. A mansão Monteiro tornara-se um território dividido. De um lado, Arthur, entrincheirado em seu escritório, suas viagens de negócios tornando-se mais longas e frequentes, sua indiferença agora uma muralha de gelo polido. Do outro, Jéssica, confinada aos jardins e à biblioteca, tendo como única companhia constante a governanta Doralice e as visitas frequentes de Otávio. Otávio era sua âncora. Ele trazia vitaminas pré-natais que a médica havia recomendado e que Arthur jamais se lembraria de comprar. Ele trazia livros sobre maternidade. Ele a fazia rir com histórias da fundação. E, mais importante, ele olhava para ela como se ela fosse preciosa. Jéssica, agora com 23 anos, tentava com todas as forças não se apoiar naquele sentimento. Ela sabia que a preocupação de Otávio era fraternal, um substituto para o carinho que o irmão deveria lhe dar. Mas em suas noites solitárias, no quarto de hóspedes para onde ela havia se mudado, ela não podia deixar de se perguntar como seria a vida se as coisas tivessem sido diferentes. A crise veio sem aviso. Faltavam 3 semanas para a data prevista do parto. Jéssica estava na biblioteca, tentando organizar alguns livros na prateleira de baixo, quando uma dor aguda, como uma faca em brasa, atravessou suas costas e apertou sua barriga. Ela arfou, agarrando-se à estante. E então outra onda, mais forte. Ela olhou para baixo. Uma mancha escura se formava no tapete persa. Doralice! Ela gritou, o pânico tomando conta de sua voz. A governanta correu para a biblioteca e, ao ver a cena, empalideceu. Meu Deus! Minha menina! Doralice, uma mulher prática e sem tempo para o drama dos patrões, agiu rapidamente. Ela ajudou Jéssica a ir para o sofá, pegou o telefone e ligou para o celular de Arthur. A chamada caiu na caixa postal. Droga, senhor! Arthur, atenda! Ela ligou para o escritório. A secretária atendeu, a voz fria. O senhor Monteiro está em uma teleconferência com os investidores de Xangai. Não pode ser interrompido. É a senhora Monteiro. Ela está em trabalho de parto, está sangrando. É uma emergência, gritou Doralice. Houve uma pausa hesitante. Vou ver se consigo um intervalo. Doralice não esperou. Desligou e discou o número seguinte. Otávio atendeu no primeiro toque. Doralice, aconteceu alguma coisa? É a Jéssica. A bolsa estourou, mas tem sangue. O senhor Arthur não atende. Pelo amor de Deus, venha rápido. Otávio não respondeu. Ele apenas desligou. Menos de 10 minutos depois, o som de pneus cantando no cascalho da entrada ecoou.
Ele entrou na casa correndo sem fôlego. Ao ver Jéssica, pálida e gemendo de dor no sofá, seu rosto se contraiu. Vai ficar tudo bem, Jéssica. Eu estou aqui. Ele a pegou no colo, com uma delicadeza que contrastava com a urgência da situação, e a levou para seu carro. Arthur chegou ao hospital 40 minutos depois. Ele havia terminado sua chamada, irritado com a interrupção. Entrou na recepção da maternidade de luxo com a arrogância habitual, esperando encontrar Jéssica reclamando de uma dor trivial. Onde está minha esposa? Jéssica Monteiro. A enfermeira olhou para ele com seriedade. O senhor Monteiro? Ela está na sala de cirurgia. O doutor. Alves está com ela, seu irmão está na sala de espera. Arthur franziu o senho. Cirurgia? Ele encontrou Otávio na sala de espera, mas não era o Otávio calmo que ele conhecia. O irmão mais velho estava com a camisa amassada, as mãos manchadas de sangue seco de Jéssica, e andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. O que diabos está acontecendo? Perguntou Arthur, a irritação ainda presente. Que drama é esse? Otávio parou. Ele se virou para Arthur, e o olhar que deu ao irmão era de puro ódio. Drama! Ele sibilou avançando e agarrando o colarinho do terno caro de Arthur. Ela chegou aqui quase inconsciente. Descolamento de placenta. Ela estava sangrando por dentro. Onde você estava? Arthur, chocado com a violência, empurrou o irmão. Me solte. Eu estava trabalhando. Enquanto ela e sua filha quase morriam, rugiu Otávio. Antes que Arthur pudesse responder, a porta da área restrita se abriu. O médico saiu tirando a máscara cirúrgica. Parecia exausto. Dr. Alves, como ela está? Perguntou Otávio, ignorando Arthur. O médico olhou para os dois irmãos. Foi por pouco, muito pouco. Conseguimos. Tivemos que fazer uma cesariana de emergência. A filha de vocês, Laura, nasceu prematura, mas está estável. Está na incubadora na UTI neonatal. Otávio fechou os olhos, soltando o ar em alívio. E Jéssica? Ela está bem? A expressão do médico tornou-se sombria. A cirurgia foi complicada. A senhora Monteiro sofreu uma hemorragia severa. Perdemos muito sangue. Conseguimos estancar, mas a pressão dela não estabiliza. Ela está na UTI. Sendo muito honesto com vocês, ele olhou diretamente para Arthur. As próximas 12 horas são críticas. Ela é jovem, forte, mas está muito fraca. Estamos fazendo tudo o que podemos. O médico se afastou para dar ordens a uma enfermeira, deixando os dois sozinhos no corredor esterilizado. As palavras do médico, críticas, perdemos muito sangue por pouco, atingiram Arthur como uma avalanche. A fachada de frieza, construída ao longo de anos de ressentimento, começou a rachar. Quase a perdeu. Não a esposa acessório, não o símbolo da chantagem de seu pai. Jéssica, a garota de 23 anos que ele havia humilhado, ignorado e acusado. A garota que, apesar de tudo, estava lá em cima, lutando pela vida depois de trazer sua filha ao mundo. Arthur, chamou Otávio, a voz agora mais baixa, mas ainda tensa. Arthur não respondeu. Ele caminhou como um autômato até a janela de vidro da UTI. Lá estava ela, pálida, quase translúcida, sob a luz fluorescente. Tubos saíam de seus braços. Um respirador cobria seu rosto. Ela parecia incrivelmente pequena e frágil. Todo o desprezo, toda a raiva que ele sentia pelo casamento forçado, evaporou. No lugar, um sentimento novo e aterrorizante o dominou. Culpa. Uma culpa tão pesada, tão sufocante, que seus joelhos cederam. O grande Arthur Monteiro, o titã dos negócios, escorregou pela parede do corredor do hospital e enterrou o rosto nas mãos. Um soluço seco e áspero escapou de sua garganta. O medo de perdê-la era real e era devastador. Otávio observou a cena. Ele deveria sentir pena do irmão quebrado. Mas tudo o que sentia era uma raiva justa. Ele se aproximou de Arthur, a voz cortante como vidro. Suas lágrimas não vão salvá-la agora, Arthur. Arthur levantou a cabeça, os olhos vermelhos, a máscara de poder completamente destruída. Cale a boca, Otávio. Você não entende. Ah, eu não entendo? Otávio o agarrou pelo braço, levantando-o com força e o arrastando para uma sala de espera privativa e vazia. Ele fechou a porta. Eu entendo que você a tratou como lixo desde o dia em que se casaram. Eu entendo que você a humilhou quando ela lhe deu a notícia da gravidez.
Eu entendo que o seu desprezo pode muito bem tê-la matado. O que eu não entendo é por quê. Por que tanto ódio? Qual é a sua desculpa? Você não sabe de nada, gritou Arthur, a voz quebrada. Então me conte. Me conte por que você odeia tanto a mulher que está morrendo naquele quarto. Ela não merece isso. Ela não merece mesmo, explodiu Arthur, a confissão irrompendo dele como uma represa quebrada. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu queria esse casamento? Nenhum de nós queria. Foi um acordo de negócios, rebateu Otávio. Não foi um acordo, foi uma chantagem, gritou Arthur, o rosto contorcido pela dor de anos. Nosso pai, ele me forçou. Otávio parou. O quê? Forçou como? Arthur riu, um som seco e desprovido de humor. Ele ameaçou. Ele me chamou ao escritório, um mês antes de morrer. Disse que era hora de unir os Monteiro e os Guedes. Eu recusei. Eu disse a ele que não ia me casar com uma garota que eu mal conhecia. E então, ele me disse. Disse o quê, Arthur? Pelo amor de Deus. Arthur olhou nos olhos do irmão. As palavras saíram, envenenadas e trágicas. Ele disse que se eu não casasse com Jéssica, ele contaria ao mundo a verdade sobre a mamãe. A verdade sobre você. Otávio congelou. O sangue sumiu de seu rosto. Que verdade sobre mim? Que você não é filho dele, Otávio, sussurrou Arthur. Você é meu meio-irmão, fruto de uma traição da mamãe. A mulher que eu idolatrava, que eu achava perfeita, ela teve um caso. Nosso pai descobriu, mas guardou o segredo. Guardou como uma arma, e ele a usou contra mim. Casar com Jéssica era o preço para proteger a memória da nossa mãe. E para proteger você. Otávio cambaleou para trás, caindo sentado em uma cadeira. Não pode ser. Você está mentindo. Eu estou mentindo? Arthur puxou o celular do bolso. Com as mãos trêmulas, ele abriu um arquivo de áudio. Era uma gravação antiga, a voz do pai deles clara e fria, detalhando a chantagem. Otávio ouviu seu mundo inteiro se desfazendo. Eu olhava para Jéssica, continuou Arthur, as lágrimas agora correndo livremente. E eu não via uma esposa. Eu via a corrente que meu pai usou para me prender. Eu via o símbolo da mentira da minha mãe. Eu a desprezei não por quem ela era, mas pelo que ela representava. Ele olhou na direção da UTI. E quando ela ficou grávida, eu entrei em pânico. Eu tinha pavor. Pavor de me conectar a ela, de criar um laço e ser traído, como meu pai supostamente foi. Eu usei sua amizade. Eu acusei vocês. Foi a única maneira que encontrei de afastá-la, de me proteger. Ele olhou para o irmão completamente quebrado. Eu a tratei mal porque eu estava preso, Otávio. Eu estava quebrado e agora, por causa da minha covardia, ela pode morrer. A confissão de Arthur pairou na sala de espera estéril, mais densa e sufocante do que o cheiro de antisséptico. Otávio, com o rosto pálido como cera, olhava para o irmão como se o visse pela primeira vez. A verdade sobre sua origem, a traição de sua mãe idolatrada, a chantagem de seu pai, era um veneno que reescrevia toda a sua história. Ele não era um Monteiro por sangue, mas sim a arma viva usada para selar o destino de Arthur. Antes que Otávio pudesse formular uma palavra, a porta se abriu. A mesma enfermeira de antes apareceu, o rosto agora mais suave. Senhora Monteiro. Ela acordou. Está fora de perigo. A pressão estabilizou. Um suspiro coletivo de alívio preencheu o silêncio. Arthur se apoiou na parede, as pernas fracas demais para sustentá-lo. O medo visceral de perdê-la começou a retroceder, dando lugar à magnitude de sua culpa. Otávio, por outro lado, parecia petrificado. A notícia da sobrevivência de Jéssica lutando contra o choque de sua própria identidade desfeita. Podemos vê-la? Perguntou Arthur, a voz rouca. Apenas um de cada vez, e rápido. Ela ainda está na UTI. Otávio balançou a cabeça. Vá você, disse ele, a voz embotada. Ela é sua esposa. Ele se virou e se afastou pelo corredor, não em direção à UTI, mas em direção à saída. Ele precisava de ar, precisava pensar, precisava entender quem ele era, se não era um Monteiro. Arthur observou o irmão se afastar, a culpa se aprofundando. Ele havia destruído não apenas seu casamento, mas a vida de seu irmão, tudo em uma noite. Ele colocou a máscara e entrou na UTI. Jéssica parecia ainda menor e mais frágil acordada. Seus olhos castanhos, turvos de medicação, focalizaram nele.
Ela não parecia surpresa em vê-lo. Parecia apenas cansada. Jéssica, ele sussurrou, aproximando-se da cama. Ele queria dizer, me perdoe. Queria se ajoelhar, mas as palavras não saíam. Ele apenas estendeu a mão, hesitante, e tocou os dedos dela. Estavam frios. Você nos deu um susto. Ela piscou lentamente. Laura, ela murmurou, a voz fraca. O bebê. Está bem, disse Arthur rápido. Ela está bem. Pequena, mas forte. Na incubadora. Você pode vê-la logo. Ela é linda, Jéssica. Ao dizer isso, uma emoção genuína, a primeira em anos, embargou sua voz. Jéssica olhou para ele, procurando a frieza habitual, o desprezo. Mas não estava lá. No lugar havia um homem de 34 anos com olheiras profundas, o terno perfeitamente cortado agora amassado e os olhos vermelhos. Ele parecia devastado. Ela estava confusa demais pela medicação para processar, então apenas fechou os olhos. Nos dias seguintes, uma nova e estranha dinâmica se instalou. Jéssica foi transferida para um quarto particular. Otávio apareceu uma única vez. A tensão entre ele e Jéssica era palpável. Otávio, você está bem? Perguntou ela, notando a palidez e os olhos distantes. Ele forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Estou. Apenas muitas coisas com a fundação. Ele olhou para ela, a adoração que sempre tivera nos olhos agora misturada com uma tristeza profunda. Jéssica, eu preciso me afastar. Por um tempo. O coração dela apertou. Pânico. Se afastar? Mas por quê? Foi o que Arthur disse? Não. Ele mentiu, em parte. É algo meu, pessoal, da família. Eu preciso resolver. Mas você vai ficar bem. Arthur. Ele hesitou, olhando para o corredor como se esperasse que o irmão aparecesse. Acho que ele entendeu. Otávio, por favor, não me deixe sozinha aqui. Ela sussurrou, o medo da solidão da mansão retornando. Ele pegou a mão dela. Você não está sozinha. Você tem a Laura. E eu volto. Eu prometo. Ele saiu antes que ela pudesse ver a angústia em seu rosto. Jéssica sentiu a partida dele como um abandono. A única pessoa que havia, que a protegia, estava indo embora. Isso a deixava apenas com Arthur. Mas o Arthur que a levou para casa uma semana depois não era o mesmo homem que a havia acusado em seu escritório. A mansão estava silenciosa quando entraram. Doralice recebeu Jéssica com um abraço caloroso e lágrimas nos olhos, pegando a pequena Laura com uma ternura de avó. Preparei o antigo quarto de hóspedes ao lado do seu, senhora Jéssica. Para o berçário, disse Doralice. Não, disse Arthur, surpreendendo a si mesmo e as duas mulheres. Coloque o berço no nosso quarto. Jéssica o encarou chocada. Nosso quarto? Ela não dormia no quarto principal há meses. Ela é muito pequena. Ele se justificou parecendo sem graça. Ela precisa ficar perto de você. Aquela noite foi o começo. Jéssica, ainda fraca da cirurgia, foi acordada às 3 da manhã pelo choro agudo de Laura. Ela se sentou, gemendo de dor, mas antes que pudesse se levantar, uma sombra se moveu. Arthur já estava ao lado do berço. Ele pegou a minúscula trouxa desajeitadamente. Ele era um homem que controlava impérios multinacionais, mas estava claramente apavorado por um bebê de 2 quilos. Shh, shh. O que foi? Ele murmurou para a filha. Está com fome? Fralda. O que eu faço, Jéssica? Jéssica, observando da cama, sentiu algo estranho. Verifique a fralda, ela instruiu, a voz sonolenta. Ela o observou lutar com os minúsculos botões do pijama. Ele fez uma careta. Céus, certo. Doralice me mostrou isso. Ele tentou trocar a fralda com seus dedos grandes e desajeitados, quase como se estivesse desarmando uma bomba. Quando terminou, ele segurou Laura contra o peito e começou a andar pelo quarto, ninando-a. Você é tão pequena, ele sussurrou para a filha, sem saber que Jéssica estava ouvindo. Você não merecia aquele caos. Eu sinto muito, Laura. Eu sinto muito. Jéssica fingiu estar dormindo, mas seu coração batia de forma diferente. A transformação de Arthur era lenta, desajeitada, mas inegável. A verdade exposta e a culpa o consumiam. Ele via em Laura a inocência que ele quase destruiu e em Jéssica a mulher que ele havia punido pela mentira de sua mãe.
O romance que o público do canal tanto esperava finalmente começou a florescer, mas das cinzas. Arthur começou a cortejar a própria esposa. Ele dispensou a enfermeira noturna que havia contratado, insistindo que eles cuidariam de Laura juntos. Ele aprendeu a dar mamadeira, passando horas com a filha no colo, apenas observando-a respirar. Para Jéssica, ele era cauteloso. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma hesitação que ela nunca tinha visto. Doralice disse que você gosta de sopa de abóbora. Ele disse um dia, entrando no quarto com uma bandeja. Eu ajudei. Jéssica provou. Estava boa. Obrigada, Arthur. Ele não saiu. Ele se sentou na poltrona do outro lado do quarto. Como você está se sentindo? De verdade. Era a primeira vez que ele perguntava sobre os sentimentos dela. Melhor, um pouco cansada. O silêncio se estendeu, mas não era o silêncio frio de antes. Era um silêncio pesado de palavras não ditas. Jéssica, ele começou finalmente. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim que ela tanto amava. Eu não tenho desculpas para o modo como agi. Nada pode justificar o que eu disse a você naquela noite. Foi imperdoável. Ela o observou. Por que, Arthur? Por que você me odiava tanto? Ele se virou. Era a hora. Ele não podia contar a ela a verdade sobre Otávio. Essa era a confissão de Otávio, não a dele. Mas ele podia lhe dar a sua verdade. Meu pai, ele disse, a voz baixa, ele me forçou a este casamento. Ele me chantageou. E eu descontei em você. Descontei minha raiva dele, meu ressentimento por estar preso, na única pessoa que não merecia. Você. Eu via você como uma corrente, não como uma pessoa. Ele se aproximou da cama. No hospital, quando o médico disse que podíamos perder você, eu percebi. A corrente não era você, era eu. Meu orgulho, meu passado. Ele se ajoelhou ao lado da cama dela, um gesto de submissão que chocou Jéssica. Ele pegou a mão dela. Eu não lhe peço perdão, Jéssica. Ainda não. É muito cedo. Eu peço tempo. Me deixe mostrar a você que eu posso ser o homem que você e Laura merecem. Me deixe tentar ser seu marido. Jéssica olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O milionário arrogante havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem ferido, quebrado, implorando por uma chance. Ela viu o pai que ele estava se tornando para Laura. Ela viu o esforço genuíno em seus olhos. Ela ainda estava magoada. As cicatrizes da humilhação eram profundas, mas ela também estava exausta de tanto ódio. Lentamente, ela apertou a mão dele. Eu não sei, Arthur, mas por ela. Ela olhou para o berço. Por ela nós podemos tentar. A reconstrução era frágil. Havia jantares onde o silêncio ainda era constrangedor. Havia momentos em que Jéssica recuava instintivamente quando ele se aproximava. Mas Arthur era paciente. Ele organizou um jantar, não na sala de jantar fria, mas no jardim, sob o carvalho selvagem que ela amava. Apenas eles dois, sob luzes de fada, enquanto Doralice cuidava de Laura. Ele não falou de negócios. Ele perguntou sobre os livros que ela estava lendo. Ele contou histórias engraçadas de sua própria infância antes de seu pai se tornar tão duro. Ele estava se abrindo. E lentamente, muito lentamente, Jéssica começou a baixar a guarda. Ela se permitiu rir de uma piada dele. Ela se permitiu vê-lo não como seu carcereiro, mas como o pai de sua filha. Ela começou a ver a possibilidade de um futuro, talvez não um de paixão avassaladora, mas um de parceria, de cura mútua. Ela estava dando uma chance ao seu casamento. 1 ano se passou. A mansão Monteiro, antes um mausoléu gelado, agora ecoava com os sons da pequena Laura. O primeiro aniversário dela foi celebrado no jardim, uma festa pequena e íntima. Jéssica, agora com 24 anos, e Arthur, com 35, haviam encontrado um ritmo. Era uma trégua cuidadosa, uma parceria funcional construída sobre as fraldas trocadas de madrugada, as primeiras papinhas e o alívio compartilhado de ver Laura dar seus primeiros passos desajeitados. Arthur havia se esforçado. Ele cumpriu sua promessa. O homem que mal via a própria esposa agora saía do escritório rigorosamente às 6 da tarde. Ele dava banho em Laura, lia histórias para ela e, depois que a filha dormia, sentava-se com Jéssica na biblioteca. Eles não conversavam com a paixão febril dos amantes,
mas com o conforto cansado de aliados. Ele perguntava sobre o dia dela, ouvia suas ideias para a casa e até mesmo começou a incentivá-la a participar de algumas reuniões da fundação, preenchendo o vazio que Otávio deixara. A reconstrução frágil estava se solidificando. Jéssica havia perdoado Arthur. Ela via o homem que ele era agora, um pai devotado, um marido atencioso e arrependido. Ela confundia sua gratidão por essa mudança, seu alívio por ter uma família estável, com felicidade. Ela se convenceu de que aquilo era o amor adulto, uma construção baseada em responsabilidade mútua e na superação de cicatrizes. A paixão, ela dizia a si mesma, era coisa de livros. A realidade era esse conforto seguro. Ela havia se conformado. Vivia em função de manter aquela paz e de continuar o processo de cura de Arthur. Ele ainda tinha seus momentos sombrios, dias em que o passado o assombrava, e ela era seu porto seguro, a prova viva de que ele era um homem melhor. Ela havia aceitado seu papel. Otávio não voltou. Não para a mansão. Após a noite no hospital, ele desapareceu da vida deles. Jéssica soube, por meio de Arthur, que ele havia pedido uma licença sabática da fundação e estava viajando. Ele havia cortado contato, precisando processar a verdade de quem ele era, longe da sombra dos Monteiro. Jéssica sentiu falta dele, uma dor aguda que ela enterrou fundo, considerando-a uma traição à sua nova vida com Arthur. Até aquela noite. A fundação estava reinaugurando sua ala principal, um projeto que Otávio havia iniciado antes de partir. Arthur, surpreendentemente, insistiu que Jéssica fosse e representasse a família. Você merece estar lá, ele disse, ajeitando o colar de pérolas em seu pescoço. Foi sua ideia original sobre o projeto de alfabetização que deu início a tudo isso. Vá, brilhe. Ele ficaria em casa com Laura. Era um ato de confiança e altruísmo que a tocou profundamente. Jéssica chegou ao evento sentindo-se uma nova mulher. Ela não era mais a garota assustada de 22 anos. Aos 24, mãe e agora membro ativo do conselho da fundação, embora honorário, ela caminhava com mais segurança. O evento estava lotado. Ela circulou, cumprimentou pessoas, falou sobre os projetos com uma paixão que ela mesma se surpreendeu em ter. Ela estava pegando uma taça de champanhe quando uma voz atrás dela falou. Uma voz que ela não ouvia há mais de um ano, mas que seu coração reconheceu instantaneamente. Brilhante, assim como eu disse que seria. Jéssica congelou. A taça tremeu em sua mão. Ela se virou lentamente. Otávio, agora com 37 anos, estava parado ali. Ele estava mudado. O mesmo calor estava em seus olhos, mas agora havia uma camada de segurança, de autoconhecimento, que ele não possuía antes. Ele não parecia mais um homem vivendo à sombra do irmão. Parecia um homem completo. Ele vestia um terno bem cortado, mas com a mesma elegância casual de antes. O tempo longe o havia tornado mais real. Otávio, ela sussurrou, o nome saindo como um fantasma. Você voltou. Eu voltei, ele confirmou, seu olhar intenso varrendo-a. Eu soube do evento. Eu sabia que você estaria aqui. Eu precisava ver você. Arthur e eu, sentimos sua falta. Ela disse desajeitadamente, a lealdade ao marido a fazendo recuar um passo. Eu sei, disse ele, seu sorriso gentil, mas triste. Eu vi as fotos do aniversário de Laura. Ela está linda. E você parece bem. Eu estou bem, ela respondeu, talvez rápido demais. Arthur, ele mudou. Ele é um bom pai, um bom marido. Otávio assentiu, seu olhar nunca deixando o dela. Eu fico feliz por ele. Fico feliz que ele finalmente tenha visto o que tinha. Mas não foi por isso que voltei, Jéssica. Um nervosismo começou a tomar conta dela. A música ambiente parecia distante. Otávio, o que? Eu passei o último ano viajando pelo mundo tentando entender quem eu era. Ele disse, a voz baixa, urgente, criando uma bolha só para eles no meio da festa, tentando processar as mentiras que definiram minha vida. E em todos os lugares que fui, de Kyoto a Florença, eu só conseguia pensar em uma verdade. Uma única verdade que importava. Ele deu um passo à frente, diminuindo o espaço seguro que ela havia colocado entre eles. Eu vi você, nas fotos que Doralice me mandava escondido. Vi você nos jardins com Laura.
Vi você nas atas das reuniões da fundação que eu pedia. Otávio, não faça isso. Ela implorou, olhando ao redor, com medo de que alguém os visse. Eu preciso fazer, ele insistiu, a voz embargada pela emoção que ele segurou por tanto tempo. Eu voltei e olhei para você esta noite, e eu não vi a felicidade verdadeira, Jéssica. Eu vi uma mulher conformada. Eu vi uma mulher incrível que está gastando sua vida sendo o remédio para as feridas do meu irmão. Você o está curando. Mas quem está curando você? Lágrimas brotaram nos olhos de Jéssica. Ninguém jamais havia feito essa pergunta. Você não está feliz, ele afirmou, não como uma acusação, mas como uma constatação dolorosa. Você está segura. É diferente. Você não sabe nada sobre minha vida, ela retrucou na defensiva. Eu sei tudo sobre você, ele respondeu, a voz quebrando. Eu sei que você lê o final dos livros primeiro quando está ansiosa. Eu sei que você acha que rosas selvagens são mais bonitas que as cultivadas porque elas são livres. Eu sei que sua cor favorita é o azul profundo do céu antes do amanhecer. Ele pegou a mão dela, aquele toque, o mesmo calor da biblioteca, mas agora multiplicado por 1000. Era elétrico, vivo. Arthur te ignorou por 1 ano. Ele só a viu quando quase a perdeu, disse Otávio, seus olhos suplicantes. Eu te vi desde o primeiro dia. Ele a puxou gentilmente para um terraço mais isolado, longe dos olhares. A noite fria a fez arrepiar. Jéssica, ele disse, segurando seu rosto entre as mãos. Eu me apaixonei por você quando você era invisível para todos, mas você nunca foi invisível para mim. A frase da thumbnail. A promessa. Ela atingiu Jéssica com a força de um soco. Era a verdade que ela havia tentado negar por 2 anos. Eu te amei em silêncio, ele continuou, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto dele. Eu te amei quando você estava grávida e sozinha. Eu me afastei porque eu era um covarde, preso nas mentiras da minha família. Mas eu não sou mais esse homem. Eu aceitei meu passado. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Não. Ela soluçou, balançando a cabeça. É tarde demais. Eu tenho uma família. Eu tenho Laura. Eu o perdoei. Você pode perdoá-lo. Isso é lindo, disse Otávio. Mas você o ama? Você sente por ele o que seu coração está sentindo neste exato segundo? Você sente seu pulso acelerar quando ele entra na sala? Você sente que não consegue respirar direito? Ela não conseguia respirar. Eu não estou pedindo para você destruir sua família, disse ele. Estou pedindo para você escolher a sua felicidade, a verdadeira. Arthur lhe oferece segurança, uma vida consertada. Eu lhe ofereço paixão, admiração, uma vida inteira sendo vista, sendo a primeira escolha. Jéssica estava paralisada, presa no ultimato emocional mais devastador de sua vida. De um lado, o amor seguro, o pai de sua filha, o homem que ela aprendeu a respeitar, o casamento que ela reconstruiu com as próprias mãos. Do outro, a paixão avassaladora, o homem que a enxergou em sua pior fase, a alma gêmea que ela nunca teve permissão para ter, o amor confortável ou o amor que a consumia, a segurança da gaiola consertada ou o salto aterrorizante para a liberdade. Jéssica ficou parada no terraço, o vento frio da noite envolvendo-a, mas ela mal o sentia. O calor das mãos de Otávio em seu rosto e a intensidade de suas palavras haviam criado uma bolha febril. A confissão dele, eu me apaixonei por você quando você era invisível para todos, não era apenas uma declaração de amor, era a chave que abria a última porta trancada de seu próprio coração. Tudo o que ela havia construído com Arthur no último ano desmoronou. Não o respeito, não a parceria, mas a ilusão de que aquilo era amor. Ela percebeu com uma clareza dolorosa que Otávio estava certo. Ela estava conformada. Ela havia se tornado a cuidadora, a curandeira das feridas de Arthur. O relacionamento deles não era uma união de iguais. Era um projeto de reabilitação. Era baseado na culpa dele e na gratidão dela. Era sobre o perdão, sobre a responsabilidade mútua por Laura. Mas não havia paixão. Não havia a admiração eletrizante que ela sentia naquele exato momento, olhando para o homem que a decifrara tão completamente. O que ela sentia por Otávio era a sensação vertiginosa de ser escolhida, não como uma obrigação,
Não como um prêmio de consolação, não como um objeto a ser reparado, escolhida por quem ela era, com todas as suas falhas e medos. Ela começou, a voz tremendo, as lágrimas escorrendo por suas bochechas, misturando-se com as dele. Eu passei tanto tempo tentando ser o que Arthur precisava que eu fosse. Primeiro o acessório, depois a mãe, depois a prova da redenção dele, que eu esqueci de ser eu mesma. Eu nunca esqueci, ele sussurrou enxugando uma lágrima dela com o polegar. Você não precisa ser nada além de você, Jéssica. O ultimato estava claro. A segurança do porto conhecido ou o mar aberto. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, a decisão estava lá, límpida e terrível em sua certeza. Eu não posso voltar para aquela casa, não como antes. Então não volte, disse ele, a esperança lutando contra o medo da rejeição. Eu preciso falar com ele, Otávio. Eu devo a ele a verdade. Eu não posso me fugir. Não é justo com ele nem com a Laura. Eu sei. Ele assentiu, admirando a força dela. Eu não quero que você fuja. Eu quero que você caminhe até mim. Antes que ela pudesse pensar, antes que a lógica e o medo pudessem intervir, Otávio inclinou a cabeça e a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo de anos de espera. Tinha a urgência da confissão, o gosto salgado das lágrimas e a profundidade de uma verdade finalmente dita. Tinha pegada. Era um beijo que dizia: eu te vi, eu te esperei, eu estou aqui. Jéssica se agarrou a ele, todo o seu corpo respondendo com uma intensidade que ela não sabia que possuía. O romance que ela lia nos livros, a paixão que ela achava que era ficção, era real e estava queimando em seus lábios. Quando eles se afastaram, ambos estavam ofegantes. Vá, disse ele, a testa colada na dela. Resolva o que precisa. Eu não vou a lugar nenhum. Jéssica dirigiu de volta para a mansão, o coração batendo em um ritmo selvagem. Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Ela entrou na casa silenciosa. Arthur estava na sala de estar, como ela sabia que estaria. Ele lia um relatório, mas o largou assim que ela entrou, um sorriso cansado no rosto. Como foi o evento? Você parece diferente. Aconteceu alguma coisa? Jéssica parou no meio da sala. Não havia como amenizar. Arthur, nós precisamos conversar. O sorriso dele desapareceu. Ele conhecia aquele tom. Ele se levantou, a postura defensiva que ele lutou tanto para perder, retornando sutilmente. O que foi? Eu vi o Otávio esta noite. O nome foi como uma pedra jogada em um lago parado. Arthur enrijeceu. Ele voltou. Sim. E ele conversou comigo. Jéssica apertou as mãos para parar de tremer. Ele me disse o que sentia por mim, o que ele sente há anos. Arthur desviou o olhar, indo até a lareira apagada. Eu sempre soube. No fundo, eu sempre soube. Mesmo quando eu estava sendo um idiota, eu via como ele olhava para você. Arthur, olhe para mim. Ele se virou. A dor em seus olhos era genuína. Eu sou tão grata por tudo o que você fez neste último ano, ela disse, a voz suave, mas firme. Você se tornou o pai que Laura merece. Você se tornou um parceiro que eu aprendi a respeitar e a gostar muito. Você cumpriu sua promessa. Mas, ele disse, já sabendo o que viria. Mas eu não te amo. Ela sussurrou a verdade finalmente dita em voz alta. Não como uma esposa deve amar um marido. Eu te perdoei, Arthur, de todo o coração. E nós sempre seremos os pais da Laura. Nós sempre seremos uma família por causa dela. Mas o que temos é uma amizade profunda construída sobre o perdão. Ela deu um passo à frente. Eu não posso passar o resto da minha vida sendo o seu remédio. E você não merece passar o resto da sua vida com uma mulher que está apenas grata por você ter mudado. Você merece alguém que o ame pela pessoa que você é agora, com paixão. E essa pessoa não é você, ele concluiu, a voz rouca. É ele. Jéssica assentiu, as lágrimas escorrendo. O que eu sinto por ele é o que eu deveria ter sentido desde o começo. É inevitável. E eu não posso mais viver pela metade. Laura merece uma mãe que esteja inteira, feliz de verdade. E você também merece uma felicidade que eu não posso lhe dar. Houve um longo silêncio. Arthur olhou para as próprias mãos, as mãos que haviam assinado contratos de bilhões de dólares e que aprenderam a trocar fraldas. Ele havia mudado.
Mas era tarde demais. Quando você quase morreu, ele disse, a voz embargada. Eu jurei a Deus que se você sobrevivesse, eu passaria o resto da minha vida garantindo a sua felicidade. Eu acho que... Eu nunca percebi que garantir a sua felicidade poderia significar deixar você ir. Ele olhou para ela, o orgulho quebrado substituído por uma tristeza profunda. Você vai ficar com ele? Sim, ela disse. E a Laura? Ela sempre terá o pai dela, disse Jéssica. Nós vamos descobrir um jeito saudável, sem mentiras, sem frieza, apenas a verdade. Arthur assentiu, engolindo em seco. Aquele era o preço final por seu ano de crueldade. Ele a havia empurrado para os braços do único homem que realmente havia. Ele havia consertado o casamento, mas o coração dela já pertencia a outro. 6 meses depois, o sol da tarde entrava pelas janelas amplas, não de uma mansão de mármore frio, mas de uma casa acolhedora. O cheiro não era de cera polida, mas de bolo de laranja e café fresco. Risadas ecoavam pelo corredor. Jéssica, agora com 25 anos, estava no chão da sala, cercada por blocos de madeira. Laura, com 1 ano e meio, empilhou um bloco em cima do outro e bateu palmas rindo antes de derrubar tudo. O riso de Jéssica era livre, algo que raramente era ouvido na mansão Monteiro. A porta da frente se abriu e Otávio, 38 anos, entrou. Ele não usava um terno, mas jeans e uma camisa de linho amassada. Ele sorriu ao ver a cena. Fomos atacados pelo monstro dos blocos, Jéssica gritou, rindo, enquanto Laura engatinhava em sua direção. Otávio jogou as chaves na mesinha e se juntou a elas no chão, pegando Laura no ar e a beijando, o que a fez gargalhar ainda mais. Ele se sentou, puxando Jéssica para o seu lado. Ela encostou a cabeça em seu ombro, um suspiro de contentamento escapando dela. Dia difícil na fundação? Ela perguntou. Sempre, ele murmurou beijando o topo da cabeça dela. Mas ele olhou ao redor, para a bagunça feliz de sua casa, para a mulher que amava e para a criança que ele criava como sua. O final do dia faz tudo valer a pena. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando Laura tentar colocar um bloco em sua própria cabeça. Arthur e Jéssica haviam encontrado um equilíbrio. Ele via Laura nos fins de semana e era um pai presente, por vezes desajeitado, mas genuíno. A dor havia diminuído, substituída por um respeito mútuo. Jéssica olhou para Otávio, para o homem que a viu quando ela era invisível. Ele encontrou o olhar dela e sorriu. Naquele olhar, ela não era um acessório, nem uma obrigação, nem um projeto de cura. Ela era tudo. Ela finalmente estava em casa. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.